trabalho difícil, mas dá tempo, né? Ainda dá tempo bastante. A gente tem que, de novo, uma boa terapia, um grupo de estudos de Patrick, ele vai trabalhar principalmente com esse campo emocional. É como se a gente, durante o nosso dia a dia, vocês vão ver que as nossas emoções, elas alteram o tempo todo, mas a gente é tão desconectado que a gente não sabe direito o que acontece. Então, um grupo de estudos dessa metodologia que eu estou falando aqui, né, de Patrick, né, ele vai justamente o que você está sentindo? Por que você ficou bravo? Por que você teve vontade de esganar? Por que você ficou triste? Por que você angustiou? São as palavras que são as perguntas que deveriam ter feito para a gente quando a gente era pequenininho. Ah, o amiguinho roubou o pirulito, você ficou com raiva. Olá, vamos lá conversar. O que você queria? Ah, eu queria que ele me pedisse o pirulito. Ok. Então, a próxima vez você vai levar 2 pirulitos, né? E você mostra para o seu amiguinho e pede para ele te pedir. Quer dizer, esse trabalho não foi feito lá atrás. Hoje em dia, a gente tem que fazer hoje para que a gente... As emoções, elas não são ruins. Hoje, elas vão nos avisando quando necessidades, sonhos e desejos importantíssimos nossos não são considerados e não são realizados. E, na realidade, quem falha conosco somos nós mesmos, porque a gente não entra nesse campo emocional para investigar as minhas necessidades importantes que não foram atendidas. Não é o outro, não é as pessoas lá fora, dos meus relacionamentos, que têm que me dar essa satisfação ou esse desejo. Eu que estou deixando de me atender desde pequena, né? Eu gosto de dar um exemplo muito fácil, por exemplo, quando a gente era bebezinho pequeno, vamos lá voltar para a nossa natureza, o nosso lado físico. Quando a gente tinha fome, né? A primeira coisa que ensinaram a gente, quando a gente tinha fome, chorava de fome, vinha a mãe, dava o leitinho, etc. Então, os pais, as figuras parentais ou as pessoas que cuidaram da gente, toda vez que a gente teve fome, vinha a mamadeirinha, depois, mais para frente, vinha a comidinha. À medida que a gente foi crescendo, a gente foi assumindo a responsabilidade de me alimentar toda vez que eu tiver fome. Então, por exemplo, fazendo um comparativo, hoje, Luciana, toda vez que eu sinto fome, estou com fome, então está na hora do almoço. Estou com fome, vou comer uma coisinha, uma frutinha, alguma coisa. Então, eu não preciso de pessoas externas a mim para me satisfazerem quando eu tiver fome. Ou mesmo sede, ou mesmo cansaço. Quando a gente era pequenininho, também estava ranheta de sono, estava irritado, daí vinha a mãe, vinha o pai, vinha a avó, colocava a gente para dormir. Hoje em dia não precisa, a gente está cansado, a gente vai dormir. Então, é assim, quando eu estou triste, o que eu faço? O meu companheiro, a minha filha, a minha amiga tem que adivinhar por que eu estou triste. Comparativamente, é assim que a gente faz, é assim que a gente reage. A gente é tão imatura emocionalmente que, quando eu sinto o que eu sinto, eu delego para o outro, eu tenho dependência emocional, como se hoje, com, sei lá, 60 anos, eu quisesse que alguém me trouxesse um copo d'água aqui. Como se entrasse agora, sei lá, minha filha aqui, que está fazendo home office aqui, ela entrasse aqui sem querer para me dar um recado, e eu estou com sede, e ela não me traz um copo d'água. Eu falo, mas vocês entendem? Então, emocionalmente, a gente continua nesse estado de imaturidade, desconexão, né? Desconexão e sofrimento, porque a gente fica em dependência dos outros, e os outros não têm obrigação, né? Não tem obrigação de me oferecer água, comida, agora que eu sou uma adulta. Então, emocionalmente, a gente se comporta assim. Então, a gente precisa fazer esse trabalho, ele é demorado, ele é difícil, porque a gente não teve esse treino, mas não é impossível, tá? A gente precisa investigar por que eu estou sentindo
angústia, por que eu estou sentindo raiva, por que eu estou sentindo tristeza, por que eu estou sentindo desalento, por que eu estou alegre, né? Para que eu, como adulta, não só me satisfaça com um copo d'água quando eu estiver com sede, mas que também hoje, quando eu estiver triste, eu saiba o motivo da tristeza e eu saiba como compensar ou retificar essa tristeza. Entendem isso? Tá? O Covid, é interessante isso que você trouxe, Lucimar, porque assim, o Covid é uma situação real, é uma situação pandêmica, e ela tem um certo protocolo. Então, vamos dizer assim, a Organização Mundial da Saúde, nosso governo brasileiro, o governo do Estado, eles têm o protocolo. Então, a gente antes estava em isolamento social, agora, devagarzinho, seguindo o pessoal da Europa lá, que já... Como eles estão mais adiantados, o processo lá pandêmico começou antes, então a gente meio que se espelha lá, a gente está mudando do isolamento social para como é que fala? O distanciamento social, de pouco em pouco, vão reabrindo algumas instituições, restaurantes, algumas coisas, enfim, alguns shoppings, etc. A vida vai tentando, aos poucos, voltar ao normal. Esse é o protocolo. Vamos manter 1,5 metro, 2 metros de distância, vamos usar máscaras. Agora, vocês reparam que emocionalmente tem pessoas que estão surtando, né? Elas não saem de casa, elas estão em pânico, e tem outras que também pelo outro lado do pêndulo, quase que estão meio inconsequentes, esquecem a máscara, enfim, né? O que acontece com isso? Por que as pessoas reagem, de novo, à situação Covid real, há um protocolo, há um respeito a si próprio, né, de uma maneira saudável para cuidar de mim, cuidar das pessoas envolvidas, mas a gente começa a reparar que por trás da situação pandêmica real tem muita questão emocional, de reação emocional, que está, como que eu vou dizer assim, que está acobertada pela situação pandêmica, por isso que as pessoas reagem de maneiras tão distintas e tão diferentes. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, hipotético, né? Uma pessoa que tem problemas de relacionamentos, vamos dizer assim, a pessoa tem problemas de relacionamentos sociais, é uma pessoa que teme os relacionamentos, que ela tem dificuldades de se relacionar com as pessoas, provavelmente ela vai ser uma pessoa que vai usar, sem ela ter consciência, tá? Vai usar essa situação pandêmica de uma forma... Não saio de casa por nada nesse mundo. Ok, mas a vida precisa aos poucos ir voltando, mas ela está usando esse pretexto para cobertar uma dificuldade de relacionamento que ela tem. Entendem isso? Agora, se tem pessoas que também não têm muito autoestima, que de repente não se cuidam, né? De repente elas podem pendular para o outro lado. São pessoas que saem por aí de uma forma completamente irresponsável, quase que parece que ela nem liga para a própria vida. Não só dela, como também das pessoas com quem ela convive junto, familiares, etc. Então, aqui só estou jogando, porque esse assunto é muito vasto, quase que valeria um bate-papo só disso, mas, enfim, essa questão do Covid também as pessoas estão acobertando embaixo da questão Covid muitas questões emocionais não bem elaboradas. Então, isso precisaria também ser investigado. Por que será que eu estou com tanto medo? Por que será que eu estou com tanto pânico? Fazer sempre perguntas de confrontamento interno, não de fuga. Porque é assim, o mundo é assim, o jornal está dizendo que é assim. Não. Você está se impedindo de viver, a gente tem que ver o que está acontecendo, né? Deixa eu ver. Que ele vai trabalhar que
todas as pessoas, a vulnerabilidade aqui, né? A vulnerabilidade aqui para o Patrick é uma coisa super bem-vinda para uma pessoa madura. Ela tem que ser transparente, essa vulnerabilidade é mostrar para ela própria, se tornar completamente transparente. Nessa transparência interna, você se torna senhora de si própria, porque você se conhece seus pontos fortes e fracos. A vulnerabilidade, às vezes, a gente se defende contra o mundo, porque a gente também tem uma crença de que se eu mostrar as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, o mundo me engolirá. Sim, sim, mas para o Patrick, essa evolução emocional e espiritual, a gente justamente, né, nas sessões de grupos e atendimentos individuais, a gente vai se tornando, vai se mostrando vulnerável, sem defesas, para mim, não para os outros. Tá? Para mim, é isso que não foi permitido, porque a gente entendeu que a gente tinha que se proteger do mundo. Eu não sei se é isso, transparente, que a gente usa essa palavra vulnerável, com todas as minhas fraquezas, e ao mesmo tempo que eu tenho fraquezas, eu também, na transparência, mostrarei para mim as forças que estão lá, que também, pela defesa, eu acabo não me conhecendo. Então, o Patrick é um caminho que a gente vai se mostrar para que a gente, de novo, tenha o domínio saudável do que eu posso tomar conta de mim, o que eu posso, em termos de poder, de ferramentas, eu posso lidar com a minha própria vida, e aquilo que eu não tenho bem desenvolvido, aquilo que eu tenho mais fraco, eu não preciso expor para ninguém, mas eu preciso saber que eu tenho vulnerabilidades para pedir cooperação, para pedir ajuda, né? Para a gente ter um bom viver social e etc. Tá? Eu não sei se eu consegui, do desenvolvimento emocional e junto com o emocional, agora vai o espiritual, a gente se torna um ser completamente coeso, integrado e senhor de si próprio, tá? É nesse aspecto. Para o Patrick, né, eu estou seguindo essas, e eu compreendo isso. A criatividade, quando eu li essa apostila a primeira vez, há quase 20 anos atrás, eu estranhei, falei, nossa, criatividade, eu achava que era uma coisa mental. Não é, como eu falei, você vai precisar, por exemplo, eu sou arquiteta, na minha época nem AutoCAD não tinha computador, não tinha nada, a gente usava umas papeletinhas que a gente furava, era uma coisa absurda. Então, hoje, por exemplo, se eu fosse me formar em arquitetura, a gente aprende, a ferramenta máxima é o AutoCAD ou algum outros, vamos dizer, não é aplicativos, como é que fala? Outros programas similares, ou que seja, se é paisagista, você vai usar outro de plantas e flores, etc. Então, você vai precisar do intelectual para aprender a mexer sobre as pranchas, né? As plantas, as pranchas do AutoCAD, a de esgoto, a de hidráulica, a de alvenaria, as de vidro, enfim, você vai precisar usar tudo isso, né? Mas não adianta você ser um bom técnico em mexer com o AutoCAD, mas você não ter a criatividade, que é essa expressão espiritual e emocional que brota. Você já fecha os olhos, você já está imaginando a planta da casa pronta, enfim, o projeto maravilhoso pronto, entende? Então, para o Patrick, a criatividade só é possível quando você vem para esse campo emocional, que nem um poeta. Um poeta, tudo bem, você até pode escrever um poeminha intelectual, mas é diferente daqueles poetas viscerais, né, que eles vêm e são arrebatados pela própria poesia. Entende isso, né? Então, para o Patrick,
nós vamos ter uma criatividade muito pequena, muito restrita, se a gente não permitir que o campo emocional aflore, porque a criatividade para o Petter, ela vem do campo emocional, ela é sentida, né? Ela é, de novo, é uma forma de que nos toca, né? Nos arrebata.